Opa! Hoje eu quero continuar com essa série de vídeos que eu comecei meio sem querer aqui no canal, falando sobre os personagens de Kingdom. E hoje eu quero falar sobre uma das minhas personagens favoritas da série, que é Yoton-A, e aproveitar também para falar um pouco sobre os povos da montanha em Kingdom. Mas bem, antes de chegarmos em Yoton-A e os povos da montanha, eu quero dar um certo contexto sobre o início da obra de Kingdom e como eles nos são apresentados nela. Bem, Yoton-A e o povo da montanha já nos são apresentados logo no primeiro arco de Kingdom, durante o golpe de Seikyo, onde Seikyo dá um golpe de estado para tomar a coroa do estado de Qin, que pertencia ao seu irmão Eisei, o que ocasionou em toda a série de acontecimentos que inicia a história de Kingdom, com Shin conhecendo Eisei e aceitando ajudar ele a retomar a sua coroa. Onde nesse início Eisei vai em busca da ajuda do povo da montanha, que eram sua única opção de possíveis aliados na época, já que as demais forças de Qin serviam a Seikyo ou a Ryofui, que se beneficiavam com a queda de Eisei. Também tinha o Oki, mas na época ele só não se meteu porque queria ver no que isso tudo ia dar mesmo. E bem, o motivo por trás de Eisei ir atrás do povo da montanha é por conta de uma antiga aliança entre os povos da montanha e o estado de Qin. Há 400 anos antes da história presente, o rei Dukimu de Qin, conhecido por ter sido um rei gentil e caridoso, formou uma aliança com o povo da montanha, chegando a construir uma pequena casa no caminho de seus territórios onde ele e o povo da montanha se encontravam. Casa essa que continuou sendo cuidada e protegida pelo povo da montanha durante todos esses anos, mesmo após as relações entre eles e Qin se estreitarem. Ao seguir mais adentro das montanhas, o grupo de Eisei acaba sendo cercado e capturado pelo povo da montanha, que demonstram já saber o motivo deles terem ido até lá e os levam até o seu rei. E ao chegar na vila do povo da montanha, nos é mostrado como a vila é bem construída, utilizando a montanha como uma fortaleza natural para viverem, demonstrando que o povo da montanha não era só composto por bárbaros insanos como os demais acreditavam, mas sim uma sociedade organizada que aprenderam a utilizar a montanha para se fortalecer. Onde nisso nos é dado um contexto do poder do povo da montanha, onde Heiki, um personagem importante para a obra que ainda vai ter várias interações com os povos da montanha, nesse início serve para nos explicar mais sobre como os povos das tribos da montanha podem ser extremamente fortes, trazendo exemplos de dinastias que foram completamente destruídas pelos povos das montanhas. Mas voltando para Eisei, nós vemos o mesmo tendo seu primeiro contato com Yoton-A, o rei da montanha, que inicialmente nos é apresentado ostentando uma aparência imponente e assustadora, onde nisso os dois iniciam uma discussão, com Eisei pedindo para o rei da montanha ajudá-lo a retomar o trono de Qin, no qual Yoton-A responde dizendo que ele não permitiu que Eisei adentrasse o seu território para negociar, mas sim para julgá-lo pelos crimes de seus ancestrais. Pois após a quebra da aliança entre Qin e o povo da montanha, os mesmos voltaram a ser vistos como inimigos, sendo caçados e maltratados pelo povo de Qin. Mas mesmo após isso, Eisei consegue convencer o rei da montanha de que ele possui um verdadeiro desejo de trazer a paz, não só com o povo da montanha, mas também para toda a China, apresentando ao rei da montanha e aos leitores o tão grandioso sonho de Eisei de unificar toda a China. Diante disso e da promessa de criar mais uma vez uma relação de paz e amizade entre Qin e o povo da montanha, o rei da montanha aceita se aliar a Eisei, vendo nele a esperança e o potencial para um futuro melhor entre ambos os povos. Onde nisso Yoton-A declara que irá se unir a Eisei e ajudá-lo a retomar o seu trono, recriando a aliança entre os dois povos e nos sendo revelado que o rei de sob a montanha é na verdade uma rainha, e que ela junto de Eisei acabam de formar sem dúvidas uma das maiores alianças de Qin. Em seguida disso, ambos marcham juntos para Kanyou, a capital de Qin, onde o povo da montanha finge querer se aliar a Seikyo para poder entrar no Palácio Real, onde uma vez lá dentro eles iniciam um combate para retomar o trono, que após diversas batalhas o povo da montanha e Yoton-A demonstram quão poderosos e ferozes eles são em combate, conseguindo vencer a batalha e recuperar o trono de Eisei, firmando ainda mais a aliança entre os dois. Sendo todo o primeiro arco de Kingdom uma grande apresentação à obra e aos seus personagens, com Yoton-A e o povo da montanha sendo apresentados como uma das grandes potências daquele mundo. E bem, desde a primeira citação das tribos das montanhas, eles já não são colocados como brutais, sendo formados por guerreiros fortes e selvagens que lutam com tudo que têm mesmo estando à beira da morte, sendo descritos muitas vezes como monstros na guerra. E obviamente unir essas tribos em um único povo e mantê-los sob controle não é algo fácil, mas mesmo assim Yoton-A não só consegue unificá-los, mas também mantê-los leais a ela. Onde em cada arco nós vemos que o exército de Yoton-A está cada vez maior, crescendo cada vez mais com diferentes tribos que ela conquista sob seu nome, conseguindo criar um exército e oficiais poderosos, especializados em diferentes formas de combate referente às características de suas tribos, onde todos eles demonstram imensa adoração e lealdade para com Yoton-A, afinal todos eles a reconhecem como sua única e verdadeira rainha, respeitando não só sua força marcial, mas também seus ideais como líder. E posteriormente, toda essa força e lealdade de Yoton-A é altamente reconhecida por Qin, ao escolhê-la como um dos 6 grandes generais de Qin. Que para aqueles que não sabem, no estado de Qin existe o sistema dos 6 grandes generais, onde aqueles que se destacarem como os maiores generais do estado serão recompensados com uma posição entre os 6 grandes generais, que os fornece maior poder e autonomia militar dentro do estado de Qin, sendo eles um grupo formado por apenas as maiores forças militares de Qin, e que inclusive eu já tenho mais um vídeo falando sobre um deles aqui no canal, que eu recomendo bastante que vocês assistam. Mas enfim, dando um pouco mais de destaque agora para alguns feitos de Yoton-A e o povo da montanha, eles passam muitos arcos meio distantes da história, devido a conquistas de Yoton-A sobre outras tribos da montanha,
Mas eles voltam a ter grande destaque no final do arco de coalizão, que também já virou costume ficar falando desse arco aqui no canal, mas fazer o que? Acontece literalmente de tudo nesse arco. Mas enfim, no final do arco de coalizão contra Kim, Hiboku tenta uma última investida contra o estado de Kim, onde para isso ele teria que tomar a cidade de Sai para poder avançar contra a capital do estado de Kim. Mas após inúmeros dias de luta incessante na cidade, onde até mesmo Issei foi lutar para poder aumentar a moral do povo e ajudar a mantê-la, mesmo estando em total desvantagem, a cidade acaba sendo salva no último instante pelo povo da montanha, que chega rapidamente para poder salvar o povo de Kim e virar completamente o campo de batalha ao seu favor, forçando Hiboku e seu exército a recuar e dessa forma garantindo a vitória a Kim contra a coalizão. Onde posterior a isso nos é revelado que Otonwa estava na verdade lutando contra outra tribo da montanha, mas ao saber da situação de Kim, ela avançou direto e sem parar junto do seu exército, que já estava desgastado nas batalhas anteriores, para salvar Kim, mostrando quão leal ela e o povo da montanha são com seus aliados, sendo esse ocorrido também um grande marco para fortalecer a união entre esses dois povos. E outro grande feito de Otonwa ocorre durante o arco de invasão de Zal, onde nele Otonwa é escolhida como uma das grandes comandantes para liderar o exército de Kim para a invasão, com seus exércitos já se destacando no início da invasão, com o povo da montanha escalando as muralhas das cidades literalmente na mão. Os caras são bravos. Mas eu quero dar destaque para uma batalha específica, que é a batalha pela cidade de Ryoyo. Essa cidade aqui, onde Otonwa recebe a missão para impedir que as forças de Zal avancem contra as forças principais de Kim. E para isso seria necessário tomar a cidade, onde nela Otonwa acaba enfrentando o povo Korong, uma tribo da montanha poderosa que vive no território de Zal e que controla a cidade, sendo extremamente fortes e brutais, tendo o personagem Hoso como seu rei. Sendo ele ainda mais brutal, utilizando do medo para controlar o povo da cidade, chegando a utilizar as famílias de seus soldados como reféns para que os mesmos sigam suas ordens ao extremo, não se importando em sacrificar os mesmos em prol de seus objetivos. Onde toda a batalha acaba sendo extremamente complexa, deixando Otonwa e seu exército extremamente avariados e exaustos. Principalmente após o exército de Zal queimar parte dos suprimentos do exército de Otonwa, o que contribuiu para desgastá-los ainda mais. E diante disso, Otonwa forma uma estratégia arriscada, onde ela dividiria seu exército em 3 partes para derrotar os 3 oficiais que lideram os Kurong, sendo eles Goba, Buen e Torque, já que ao eliminar esses 3, o exército inimigo ficaria desorganizado, dando a vantagem para Otonwa. E bem, após essas batalhas, o exército de Otonwa consegue matar um desses oficiais, mas a mesma acaba sendo cercada pelas forças inimigas, que fizeram uma armadilha com o objetivo de matá-la. Mas mesmo cercado, Otonwa acaba tomando a decisão mais improvável, onde ela os encara de frente, quebrando o bloqueio e matando o segundo oficial inimigo, mas logo em seguida ela é forçada a recuar junto de seu exército, iniciando uma perseguição onde ela dispersa parte do seu exército para se separarem e aumentarem as chances de fugir. E eu peço para que vocês se lembrem dessa informação. Bem, mesmo com seus soldados se dispersando, as forças de Zal seguem focados em perseguir Otonwa, que é quase pega pelos Kurong, mas acaba sendo salva pelas partes do seu exército que estavam separadas lidando com os demais oficiais inimigos, ocasionando na batalha final, onde nós temos um verdadeiro exemplo do terror que é uma luta entre os povos da montanha, mostrando toda a força e brutalidade presente em ambos os lados. Onde a batalha tem seu fim com o Reiki conseguindo matar o rei Hoso, dando a vitória para Otonwa. Mas ainda tem mais coisa. Se lembram daqueles soldados que eu disse que Otonwa foi dispersando durante sua fuga? Então, nos é mostrado que esses soldados, na verdade, aproveitaram de todas as forças inimigas e estavam focados em Otonwa para invadir a cidade de Ryoyo, que estava completamente desprotegida. Dessa forma, Otonwa não só consegue eliminar os oficiais Kurong, como também consegue tomar a sua cidade. Onde diante disso, os Kurong restantes decidem se unir a Otonwa, tanto pelo fato da mesma agora controlar sua cidade, quanto por reconhecê-la como digna de ser seu rei, trazendo para Otonwa mais uma tribo poderosa para o seu exército e garantindo a vitória nesse arco. E bem, antes de finalizar, eu quero dar um pouco mais de destaque para as relações entre Otonwa e o povo da montanha e explicar o porquê de eu gostar tanto desses personagens. Desde que o povo da montanha nos é apresentado em Kingdom, eles já não são colocados como o típico ideal de um povo bárbaro, onde eles são de fato extremamente violentos, mas também são um dos povos mais leais que são apresentados na obra, seja uns com os outros ou com seus aliados, tendo diversas demonstrações de o quão longe eles podem ir em prol daqueles que eles veem como seus iguais, e também que antes de Otonwa o povo da montanha estava completamente dividido em diversas tribos, que quando não estavam lutando entre si, estavam lutando contra outros estados. Onde Otonwa consegue uni-los em um único povo, utilizando inicialmente da força, mas os mantendo através de respeito e lealdade, tanto para com Otonwa quanto para todas as tribos da montanha sob seu comando, conseguindo criar uma paz não só entre eles, mas também com o estado de Qin, sendo ela também um dos primeiros personagens que entendem Issei e apoiam seu sonho de unificar toda a China. Onde no início do mangá nos é mostrado que quando criança Otonwa já tinha um certo desejo por unificação entre os povos da montanha, mas com a aparição de Issei isso se estendeu muito mais, abrangendo toda a China, sendo Otonwa sem dúvidas uma das maiores aliadas de Qin em sua busca pela unificação e uma das maiores governantes e conquistadoras da obra, onde Kingdom consegue desenvolver Otonwa e o povo da montanha ao decorrer de toda a história, criando um núcleo único de personagens e tramas extremamente marcantes para o mangá, dos quais nós ainda podemos esperar grandes participações e feitos dentro da obra.
Mas enfim, era isso que eu queria falar nesse vídeo, eu espero ter conseguido chamar sua atenção para Yoton A como personagem e para a obra de Kingdom como um todo. E se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo e dê sugestões de outros personagens de Kingdom ou de qualquer outra obra que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.